Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Tofari Cinecast. Eu sou o Lucão e estou aqui com o meu companheiro Tofa. Fala galera. E bom, gente, o nosso podcast aqui a gente está fazendo num formatinho de Clube do Livro. Então, Clube do Livro. Filme, no caso. Nesse caso seria Sim. Clube do Filme, mas tá certo o que eu queria falar. Sim. Então, basicamente, toda semana a gente escolhe um filme que, a princípio, vai ser um filme meu e um filme do Tofa, para vocês assistirem, e a gente vem aqui e debate um pouquinho sobre ele. Então, no primeiro episódio, que foi o anterior, a gente falou sobre Mulholland Drive, e no de hoje a gente vai falar sobre Blade Runner 2049. Perfeito? Então, a gente vai começar fazendo as nossas primeiras impressões sem spoilers, mas, antes disso, o Tofa vai revelar qual que vai ser o nosso próximo filme para a semana que vem, para vocês já saberem, né? Se vocês quiserem pular esse episódio e ir pro próximo. Para vocês se prevenirem, já ficarem aí no esquema para a semana que vem, os filmes já estar visto, né? Exatamente. Então, para o filme da próxima semana, já se preparem aí, vai ser novidade pro Lucão, vai ser Bob Esponja o filme. Tô brincando, vai ser Esse cara, um dos melhores filmes de todos os tempos, sem brincadeira, Whiplash, do Damien Chazelle. Vai ser o filme da próxima semana. Caralho, puta escolha, tá? Nossa senhora, ok. Um dos meus favoritos, por mais que não seja pelos motivos que eu geralmente gosto de filmes, sim, mas um dos meus favoritos, e eu tenho certeza que todos vocês aí, se vocês gostam de filme, caso vocês não tenham visto ainda, vocês vão gostar muito. E até se vocês já tiverem visto, é um filme que cada vez que você vê, cara, fica melhor e tipo, nunca enjoa. Não, total. Então, esse é o próximo filme aí. Vocês ouviram o cara aí, né? Se vocês não tiverem visto, assistam. Se vocês já tiverem assistido, assistam de novo, para vocês chegarem na semana que vem afiados e... Se for preciso, assiste 2, 3, 4 vezes, exato, quantas necessárias, que esse filme merece. Esse filme merece quantas vezes melhor, né? Merece muito. Então, se vocês tiverem alguns comentários aí, coloquem aí embaixo, que a gente está postando isso aqui só no YouTube por enquanto. E você ia falar. E por favor, a gente, igual o Lucão falou, por enquanto a gente está fazendo só os filmes meu e dele, nossos filmes favoritos, que a gente gosta muito, mas a gente planeja, num futuro breve, já começar a fazer a review dos filmes que vocês mandam. Então, por favor, deem sugestões aí de filmes que vocês querem que a gente faça a review, porque em breve faremos e com certeza, se a gente escolher seu filme, você terá seu nome falado aqui e talvez até mais, né? Vamos ver, mas deixem nos comentários os filmes que vocês querem que a gente faça a review. Exatamente, perfeito. Então, vamos começar, né? Vou começar com uma sinopsezinha aqui que eu peguei e vou fazer alguns comentários adicionais porque eu acho que ela não diz tudo que vocês precisam saber. Então, 30 anos depois dos eventos de Blade Runner, o Caçador de Androides, filme de 1982, a humanidade está novamente ameaçada e dessa vez o perigo pode ser ainda maior. Isto porque o novato Kay desenterrou um terrível segredo que tem o potencial de mergulhar a sociedade no completo caos. Então, Blade Runner 2049 se passa num mundo onde empresas, né, no começo a empresa Tyrell e depois outra empresa comandada pelo Wallace nesse filme, eles criam androides que são chamados de replicantes para poderem fazer trabalhos que os humanos fariam e meio que escravizar esses androides, né? Então, sobre todo esse contexto, o Blade Runner 2049 acontece e, bom, eu acho que agora a gente vai fazer umas impressõezinhas, né, sobre o filme sem spoilers, que a gente não é tão bom nisso, mas eu acho que é importante a gente trazer algo mais superficial, assim. E deixando claro que em todos os episódios a gente vai fazer essa análise de primeiras impressões sem spoiler, mas o episódio vai ser em sua grande maioria com spoiler, então por isso que é muito importante que vocês vejam o filme antes, porque faz parte da experiência do podcast que vocês tenham visto o filme. Então a gente vai fazer essa breve parte sem spoilers, mas caso você não tenha visto o filme ainda, vai lá ver e volta aqui depois para você ver
a parte Certo. com spoilers, que vai ser... Pô, já pode engatar aí. Já faz a sua... A parte com spoilers? Beleza, sem spoilers. A parte sem spoilers, então, minhas primeiras impressões. Deixando claro, um negócio que eu acho que a gente não falou aqui ainda, o Blade Runner 2049 é uma sequência direta do Blade Runner original, dos anos 80, né? Eu acho que 82. Então, muitas pessoas acham, quando eu converso, muitas pessoas acham que é tipo um soft reboot, ou até mesmo realmente um reboot, mas não uma sequência direta, claro, que se passa tipo muito tempo depois. Sim, ao mesmo estilo 30 anos para ser exato. Maverick. O primeiro filme se passou em 2019. E esse Sim, exato. O mesmo estilo do Top Gun Maverick, mas é uma sequência direta, então é muito importante que você tenha visto o filme do Blade Runner original, e muito importante mesmo, mais importante do que eu achei que seria, porque grande parte do filme gira ao redor das coisas que aconteceram no primeiro filme, não necessariamente dos acontecimentos plot, mas dos personagens. E tem muita bagagem que você precisa em relação ao mundo que você precisa ter visto o primeiro filme. Eu acho que isso é muito importante. Perfeito. Então, deixando claro aí, se você ainda não tiver visto, também vale a pena ver o primeiro filme para você conseguir ter uma experiência mais completa. Nesse podcast a gente vai fazer só o do segundo, né? Porque eu e o Lucas a gente não gosta tanto do primeiro. Conheço muita gente que não gosta tanto do primeiro, mas primeiras impressões, eu começando já puxando o gancho para o primeiro, porque eu acho que é muito importante, não dá para separar o primeiro do segundo. Eu e o Lucão, igual eu falei, nós não gostamos tanto do primeiro. Eu acho que, no caso do Lucão, esse desgosto, entre aspas, porque não é desgosto, mas só não gostamos muito, esse desgosto, pro Lucão, no caso do Lucão, não afetou muito a experiência dele no segundo filme, eu acho, mas para mim, eu acho que deu uma afetada, porque esse é o tipo de filme que eu acho que, se você é fã de ficção científica, se você é o maior fã de ficção científica, eu acho que não tem como você não gostar desse filme, porque realmente os aspectos de ficção científica são, para mim, disparado as melhores partes do filme. Em questão, a gente vai entrar mais a fundo, mais de desenvolvimento do mundo futurista que eles estão e tudo mais. Eu acho que é disparado na parte do filme. Mas eu não tinha gostado tanto, não tinha gostado, mas isso não tinha, assim, me sido algo que eu realmente me conectei muito no primeiro filme, e é algo que eu realmente amei, e no segundo filme eu acho que isso carrega muito, porque é o mesmo mundo no futuro, claro que está no futuro, né, mas continua sendo o mesmo mundo, e as coisas estão praticamente assim, em questão de sociedade, muito parecidas, e o mundo, eu acho que esse filme, ele se ancora muito nesse fato desse mundo. Eu acho que se você realmente tiver uma conexão muito forte desse mundo, se amar esse mundo, não tem como você não gostar desse filme. Porém, não foi o meu caso, e eu não consegui me conectar tanto com os personagens também, e quando isso acontece, acaba que eu não gosto tanto do filme. Porém, eu gostei do filme. Dando todos esses poréns, eu gostei do filme, gostei menos do que o Lucão, com certeza, mas eu acho que ele é uma aula de como se criar, igual eu falei, fazer um desenvolvimento de mundo, e uma aula até mesmo de plot, que eu acho que tem um plot bem sólido em narrativa, né? Tem uma narrativa bem sólida, e no final, se você gosta de ficção científica, realmente não tem como você não gostar desse filme. Eu acho que é um filme que você com certeza vai gostar, mas eu gosto de ficção científica, mas não é como se fosse o meu fã, então eu diria que não é muito minha praia esse filme. Eu acho que isso é muito meu estilo, mas se eu não consigo me conectar emocionalmente com os personagens, nunca vou gostar tanto do filme. Eu posso gostar do filme, igual eu gostei desse, e posso reconhecer as partes que fizeram eu gostar muito do filme, mas eu nunca vou gostar tanto do filme. Então, as minhas primeiras impressões são essas. Acho que eu não consigo ir muito além disso sem entrar em spoiler. Eu gostei do filme, mas realmente teve algumas questões pessoais que me puxaram um pouco para trás. Perfeito, bem legal. Acho que você já disse muitas coisas aqui, né, que eu não preciso ficar entrando nisso e tudo mais, mas eu sinto que esse filme foi muito de um estudo de personagens, e principalmente de uma sociedade, só que é uma sociedade completamente fictícia, né? E tem poucas coisas que a gente consegue atrelar isso à nossa própria sociedade, sabe? Então eu acho que isso é um dos pontos principais pelo qual a gente não consegue
olhar tanto para todo esse contexto, para todo esse mundo e tudo mais, e se identificar com isso, né? Porque no final é isso que faz com que a gente consiga curtir mais esses personagens e tudo mais. Mas eu achei um filme muito interessante, né? Pela forma como eles abordam esse tema, que é uma forma que geralmente foge muito do tema de ficção científica no cinema comercial, né? Que a gente está acostumado a ver uns filmes com vários robôs, muita ação e tudo mais, um ritmo super dinâmico, e esse é um filme com um ritmo muito lento, né? Eu já vou dizendo logo de cara que tiveram muitas pessoas, inclusive isso especulam que é o motivo pelo qual esse filme não foi um sucesso de bilheteria, né? Teve problemas na bilheteria do cinema, que é porque era um filme muito lento, né? As pessoas não estavam acostumadas e às vezes até não gostaram muito do ritmo dessa história. Você quer adicionar alguma coisa? Sim, e eu só ia falar em questão da bilheteria, que isso é algo que eu já tinha pensado em falar. Isso é algo que me surpreendeu muito quando eu descobri, e quando muitas pessoas, eu vejo muita gente descobrindo isso, que também vejo elas tendo uma reação muito de uma surpresa muito grande, que esse filme do Blade Runner, eu acho que foi da Warner, né? Acho que foi a Warner que fez. Foi um grande prejuízo para a Warner, foi um prejuízo gigantesco. Ele realmente, acho que ele perdeu milhões de dólares e, tipo, eu achei muito surpreendente isso, porque Blade Runner era uma IP muito grande, continua sendo uma IP muito grande, e mesmo assim foi um fracasso monumental na bilheteria. E agora nem sei se você sabe, Lucão, mas eles vão fazer uma série do Blade Runner, já confirmado. Eu não sei de qual vai ser o estúdio, inclusive a gente pesquisa aí e bota aí qualquer coisa, mas eu não sei se é Amazon ou HBO, mas eles vão fazer uma série, Blade Runner 2079, eu acho. Caramba, ok. E eu não diria, e pelo esse fracasso, sabendo desse fracasso de bilheteria, me surpreende muito. Eu acho que deve ter sido por causa que esse filme ganhou, principalmente assim na internet, ganhou uma legião de fãs muito grande, e você vai na internet hoje de filme, você vai com certeza ver alguém falando desse filme toda hora, e acho que por isso que me surpreendeu muito, porque esse filme é tão amado que quando eu descobri que ele perdeu milhões de dólares, foi Exato. Para mim não fez muito sentido. Eu acho que é muito porque esse filme não foi feito para os moldes, acho que mais da época. Hoje em dia também não é muito assim, né? Mas acho que as pessoas não estavam muito acostumadas com esse estilo de filme, assim, tipo, muito mais reflexível, muito mais lento e tudo mais. 2016 a gente estava, se para pensar, a gente estava no auge da Marvel quase, né? Na época de verdade. e tal. Talvez seja por isso, hein? Não sei. Sim, talvez. Aí eles especulam demais. Mas, enfim, né? É um filme que, apesar disso não, para mim isso é um ponto positivo, mas enfim. É um filme que ele é muito lento. O Denis Villeneuve, ele dá muito espaço para os personagens expressarem as suas emoções na tela, né? Então ele faz isso com muita calma. O filme ele tem quase 3 horas e 50 e, na minha opinião, isso é um ponto muito positivo. É um filme muito bonito. Ele é absurdamente bonito. O Roger Deakins, diretor de fotografia, fez um trabalho fenomenal, na minha opinião. Não só a fotografia, mas toda a arte, todo o CGI, né, os efeitos visuais. Produção de design. Exatamente, produção de design. Design de produção. Design de produção, production design, se tá pensando, né? Eu tava fazendo a tradução livre. Sim. Mas tudo isso eu acho muito bem feito nesse filme, que são coisas que, assim, fazem muita parte desse filme, sabe? Eles tomam um espaço muito grande para além da narrativa, né? Então, enfim, eu também não consigo falar muito além disso mesmo. Eu acho que as observações do Toff foram muito pertinentes. Acho que foi uma boa primeira expressões. Não tem mais como ir além disso. Então, a gente vai entrar agora na parte com spoilers, galera. Então, se caso você não tenha visto o filme ainda, vá ver e volte aqui depois que tenha visto. Lembrou? Perfeito. Então, vamos lá. Vamos começar para as nossas pautas, nossas discussões aqui sobre o filme. Primeiramente, eu queria falar sobre a criação de mundo, tá bom? Então, eu queria saber o que você achou sobre a forma como eles desenvolveram essa sociedade futurística do Blade Runner, né? Levando em consideração que, assim,
a gente vê muito pouco da cidade realmente, né? A gente não vê como é que é a vida das pessoas que estão vivendo lá. Nesse filme eles exploram bem minimamente isso com aquelas prostitutas que aparecem lá, né, em cima do protagonista e tudo mais. Mas a gente vê muito pouco disso. A gente pega essa base estrutural mesmo pelo que os personagens falam e pelo que eles são, né? Sim. Então, queria saber o que você achou de tudo isso. Tá, antes de começar nesse tópico, eu queria só falar um negócio. Pode extrapolar o que eu tô falando, tá? Isso é só... Não, é com relação a isso. Eu queria falar que eu odeio esse tipo de introdução que tem nesse filme, e tem em Star Wars também. Eles começaram o filme botando um texto gigante de exposição. Sim. Tipo, mano, é sério que você precisa botar um texto gigante de exposição? Tipo, mostra do filme, tá ligado? Esse pra mim é o bagulho mais preguiçoso que existe, velho. Porque, tipo, você nunca, tipo, principalmente quando você tá no cinema e não tem pausa, você nunca vai conseguir assimilar o negócio direito, né? Tipo, antes de ver o filme. Eu acho que é um jeito muito preguiçoso você simplesmente tirar toda a exposição que você precisa, assim, da reta, e falar, tá, agora vamos fazer a história e foda-se, a gente não precisa explicar com imagens o que esse mundo, qual é a situação que eles estão agora, sabe? Então, esse é algo que eu não gosto muito, assim, claro que tem a sua função narrativa de ambientar a audiência nesse tempo entre... não sei quando foi o primeiro filme, e 2049, do que aconteceu, mas eu não gosto desse que assim, tipo nesse caso, eu não sei se eu não gosto, eu concordo que é uma forma muito preguiçosa de você resolver esse problema, mas é que eu acho que nesse caso, a gente eles estão fazendo um filme sobre uma época específica, e os eventos que a gente precisa saber como base são muito, muito específico, sabe? Tipo, toda a questão do blackout, né? O que aconteceu depois dos eventos do primeiro filme e tudo mais. Então, assim, por mais que eu não goste tanto dessa solução, pra mim é uma coisa que funcionou nesse momento, sabe? É uma coisa que eu acho muito melhor do que Star Wars, que simplesmente todos os filmes o cara mete toneladas de texto, assim. Exato, assim, tipo... Sim, esse é bem melhor do que o do Star Wars, não leva mal. E eu acho que realmente tem uma justificativa melhor ainda do que Star Wars, de realmente ambientar, tipo, porque passou muito tempo entre um filme e outro, eu acho que realmente tem uma justificativa boa de colocar aquilo, porque se para pensar, realmente, aí só tá dando a ambientação do que aconteceu entre linhas, né, entre um filme e outro, mas, mesmo assim, eu não gosto dessa estratégia, e eu acho que isso atrela um pouco do... assim, pra mim, a criação do mundo é uma das melhores partes desse filme, tipo... mas agora pensando, eu só consigo pensar em coisas negativas da criação do mundo. Isso é muito louco, porque isso só me faz lembrar que muita coisa desse filme, eles vai numa regra que eles falam e não mostram, tá ligado? Sim. E eu acho que isso atrela um pouco nesse começo. Tipo, eles falam muito, o blackout aconteceu, e eles não mostram o blackout. Tudo bem, mas não sei o que. A maioria das coisas em questão de desenvolvimento mundo eles falam. E isso eu não sei se foi realmente falta de cachê, porque se os caras, mano, com o que eles fizeram, já perderam dinheiro pro caralho, eu tenho certeza que o valor da produção foi gigantesco. Não sei se é por causa de falta de cachê, não sei por quê. Mas eu sinto que foi uma decisão do diretor, sendo bem sincera. Tipo, eu acho que é bem possível. Não estou falando que ficou bom, mas eu sinto que foi, tipo... Eu sinto que esse filme inteiro, ele foi feito para ser algo muito... muito num ponto de vista específico, sabe? Muito fechadinho ali, entendeu? Sim. Mas assim, é só a minha opinião. E sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho também? Eu acho que nossa visão pode ter sido prejudicada agora revendo esse filme, sem ter revisto o Blade Runner antes. Porque o Blade Runner original, eu revi tem quase um ano aí, e eu já não lembro de muita coisa em relação ao mundo, eu lembro de algumas coisas. Eu acho que se você realmente vir do Blade Runner, você consegue pegar muita coisa em relação ao mundo que eles estão vendo. Eu acho que ele realmente... ele se segurou aí nesse desenvolvimento de mundo do primeiro filme para só contar a história que queria e não realmente explorar tanto. E aí é decisão do diretor, né? É decisão do diretor, decisão criativa, decisão do roteirista. Não sei se eu gosto, porque se fosse uma sequência assim, uma sequência direta, mas se fosse tipo uma sequência curta de tempo, beleza, mas os caras fizeram um filme 30 anos depois. Não é tipo claro, Duna, que é feito para ter uma sequência logo depois, assim, sim. E, querendo ou não, eu tenho certeza que eles estavam mirando
pro público mais velho, sim, claro que viu o Blade Runner original, mas hoje em dia, cara, você precisa do público mais novo, você precisa dos jovens, porque eles que geram a grande parte da bilheteria. Sim. Então, eu não sei se foi uma decisão que eu gosto, eu acho não, eu digo que eu acho que não, porque eu acho que Blade Runner, a principal força do Blade Runner, disparada para mim, é o desenvolvimento do mundo, e eu acho que eles realmente deviam ter, não vou falar focado nisso, mas realmente dado uma ênfase maior em colocar realmente o Kay nesse mundo e mostrar ele mais nesse mundo, ao invés de mostrar ele naquela bolha dele, no apartamento do trabalho, e uma ou outra set piece diferente, tá ligado? Sim, então, mas mesmo assim, eu gostei do desenvolvimento do mundo, porque eu acho que é algo realmente muito único, e não acho que mudou muito do primeiro filme para esse, eu acho que realmente eles pegaram uma base que funciona muito bem e não mexeram muito, mas eu acho que as coisas que eles mexeram em relação à passagem de tempo e o que aconteceu naquele mundo, eu achei genial, eu acho que eles mandaram muito bem em relação ao que aconteceu e como esse mundo está agora em relação ao mundo que a gente viu no Blade Runner original. Acho que eles mandaram muito bem. Isso você diz sobre a questão do Wallace lá, que sim, tudo isso. E principalmente agora, o fato dos replicantes, eu acho que os principais replicantes não serem os caçados e serem basicamente os perseguidos. Né? Sim, eu ia fazer uma comparação aqui que eu não vou fazer, mas eu gostei dessa decisão de você realmente inserir os replicantes nesse mundo, que eu acho que é uma evolução natural, que eu acho que é o que aconteceria na vida real. Sim. E acho que é o mais legal também, porque você falou no começo que é um mundo que não é o nosso, né, que é muito distante do nosso, mas eu acho que isso é algo que a gente vai entrar mais a fundo, eu acho, quando a gente fala de inteligência artificial, que esse ano teve um boom muito grande, mas eu vejo esse mundo, eu não digo, tipo, cara, isso é uma ficção e nunca vai acontecer, sabe? Sim. Eu vejo que, muito claramente, eu vejo que dá pra gente chegar nesse nível, eu não sei de carro voador, e eu acho que dá uma extrapolada, não sei se a gente vai chegar nesse nível, mas em relação a como essa sociedade tá, em relação à inteligência artificial e o papel dos humanos, e o papel dos humanos na Terra, e como que tá a relação realmente da Terra na nossa vida dos humanos, eu acho que é algo que é muito provável não, acho que é algo possível de acontecer no futuro. Sim. Não, quando eu digo sobre que eu não acho que tipo, reflete tanto a nossa realidade, é porque eu acho que, assim, eu gosto muito de Her como exemplo, porque Her é um filme que tem muitos elementos que são muito parecidos com esse do Blade Runner, né? Principalmente a relação do... Os temas, eu acho que os temas de humanidade. Exatamente. E a relação do protagonista com uma inteligência artificial, né? Que acontece, tipo, exatamente do mesmo jeito nesse filme. Só que Her, ele pega uma sociedade que é quase a nossa de agora, sabe? São pessoas normais, pessoas em seus trabalhos ali e tudo mais. Não aconteceu nada, assim, apocalíptico, ultra sci-fi e tudo mais. A tecnologia só avançou mais e chegou nesse ponto. E quando a gente vê Blade Runner, é um mundo, assim, completamente diferente, sabe? Sim, eles mais distante. Eles acham uma forma mais idealizada de explorar todo esse tema, sabe? Que também não tem nada de errado nisso, assim. Eu só acho que é um pouco mais distante da sociedade. Sim. O Her, quando ele foi lançado, acho que foi 2015? Não. Enfim. 2013. 2013. O Her, quando foi lançado em 2013, era algo que realmente estava muito próximo da sociedade, mas, assim, ainda tinha uma distância. Eu acho que, cara, hoje em 2023, 10 anos depois, eu acho que é algo que tá, assim, tá muito bizarro de próximo. bizarro. E tem certeza que tem já gente que fica apaixonado. Eu não diria que a inteligência artificial fica apaixonada com o ser humano, mas tem muita gente que já tá começando a ter relacionamento de inteligência artificial. Eu tava batendo um papo recentemente sobre isso e me falaram que já tem, tipo, aplicativos, assim, que são inteligências artificiais feitas para você conversar com ela, sabe? Então, tipo, elas foram feitas para interagir com as pessoas. E já tem gente realmente se apaixonando por isso, sabe?
Então Sim. é tipo muito bizarro, cara. Muito bizarro. E eu acho que realmente a distância da gente pro Her é muito pequena. Eu acho que a única distância realmente é em questão do realismo da inteligência artificial. Sim, eu acho perfeito. que não tem muita gente assim se apaixonando pela inteligência artificial, porque a inteligência artificial ainda parece uma inteligência artificial, é muito um robô que não tem assim, não tem essas características humanas. A partir do ponto de a gente começar a evoluir a inteligência artificial ao ponto de um Her em Blade Runner que você não consegue distinguir a inteligência artificial do ser humano, ela ser tão bem programada que ela realmente parece um humano, aí ferrou. Mas eu acho que tá próximo, esse é o ponto. Eu não sei se a gente, assim, eu não sei a capacidade nossa de desenvolvimento, não sei se a gente consegue chegar a esse ponto, sabe? Essa é uma dúvida. Eu acho que tá próximo, mas não sei se a gente consegue chegar a esse ponto. Exato. Da inteligência artificial ser tão realista assim. Mas, caso dê, a gente tá próximo. A gente tá bem próximo. Eu acho que a gente tá perto. Eu ia voltar nesse tema mais pra frente, assim, então acho que a gente vai conseguir desenvolver melhor e tudo mais. Mas aqui só fechando a questão da criação de mundo, eu acho, tipo, concordo com todos os pontos que você falou, sabe? Eu acho que essa foi uma coisa que me incomodou um pouquinho, que eu sempre senti que eles mostraram muito pouco, né? Sobre toda aquela sociedade, sobre como as coisas aconteciam ali e tudo mais. Mas ao mesmo tempo eu pensava que isso era, tipo, a intenção, sabe? Tipo, você realmente precisa entender tudo isso? Você realmente precisa entender como é que as pessoas estão se relacionando agora com os replicantes ali e tudo mais? Porque no final a gente está vendo a perspectiva de um replicante, né? Então eu acho isso muito bacana, porque ele não tem esse contato direto com a sociedade. Ele também vê muito pouco, sabe? Então a vida dele é o que a gente está vendo. A vida dele é ficar ali naquele apartamentozinho e tudo mais, ir para esses lugares super distantes, né? Que, aliás, eu acho que a representação visual deles são muito incríveis. E cara, eu acho que isso para mim funciona muito bem, sabe? E eu só queria também ressaltar a direção daquela primeira cena lá, que o... Do Dave Bautista, que ele mata o Dave Bautista. que ele mata o outro replicante, que, cara, eu acho simplesmente sensacional essa cena, sabe? Tipo, muito bom. É um momento que você... logo no começo, eu acho a introdução perfeita, porque é logo no começo que você já é introduzido para o conceito de que tá tudo errado, sabe? Aquela sociedade tá errada, porque no momento em que tem um replicante matando ele mesmo, sabe? E, tipo, a direção de fotografia também, revelando o Kay sentadinho ali no canto, sabe? Tipo, logo depois que a câmera entra junto com o cara lá que eu esqueci o nome, mas que ele tava fazendo a farm dele de minhocas e tudo mais. Eu acho que é tudo retratado de um jeito muito, muito interessante, assim, na minha visão. E eu não sei se reparou, cara, quando eu vi essa cena, eu já tinha visto, mas na hora que eu vi, eu lembrei de uma cena que ela é muito parecida. Uma cena específica que, mano, as semelhanças são assustadoras. A cena de introdução, a primeira cena do Bastardos Inglórios, cara, é muito parecido. Você para pra pensar. Caramba, é verdade. Agora eu tô lembrando. Né? Sim, é muito parecida mesmo. Só que piorada. Porque, não, desculpa. É boa, é muito boa essa cena, mas, cara, a cena da Bastardos Inglórios é uma das melhores cenas do Tarantino geral, acho que é a melhor cena dele. Mas, enfim, antes da gente pular desse negócio do desenvolvimento de mundo, só uma última coisa que eu queria falar. Eu concordo com o que você falou. Eu vejo muito claramente, que nem você, essa decisão criativa de você não precisa mostrar esse mundo, principalmente com a bagagem do primeiro filme, mas eu acho que ele conseguiria atingir esse propósito dele, mostrando mais o mundo. Tipo, ele não precisa fazer o filme girar ao redor desse mundo que ele tá ligado? Ele pode fazer esse filme se girar ao redor do personagem do Kay, desse embate dele para saber se realmente ele tem, se ele não humano, mas se ele realmente tem uma alma, né, e tudo mais, e realmente essa jornada psicológica do protagonista. Dá para fazer isso ao mesmo tempo mostrar esse mundo. Então eles poderiam muito fácil jogar eles no mundo várias vezes, assim, para ele meio que desenvolvimento, meio que, como posso falar, desvendando esse mistério aos poucos,
enquanto ele tá nesse mundo, porque eu sinto que ele joga, ok, só para uns lugares muito afastados, e, tipo, você não vê muito do mundo nesses lugares afastados. Aí podia muito facilmente jogar ele, tipo, na cena lá que você falou, das prostitutas. Podia jogar ele nesse mundo e fazer ele desvendar esse mistério dentro desse mundo, que é algo que eu acho que o Blade Runner original fez. É isso que eu ia falar. O original faz isso muito bem, né? Ele realmente caminha pela cidade, ele interage com as pessoas lá e tudo mais. As coisas que acontecem, pelo menos no começo do filme, são em grande maioria ali na cidade mesmo, então eu concordo muito com você nesse ponto. Eu acho que eles podiam ter focado melhor nisso. Sim, e de novo, eu acho que talvez não seja necessário, principalmente, igual eu falei, sabendo, tendo a bagagem do primeiro filme, mas sabendo da importância desse mundo, desse desenvolvimento desse mundo, e quão único é, e como é um dos principais pontos positivos do original, e até desse segundo mesmo não tendo muito, eu acho que realmente eles poderiam ter feito isso e sim, de novo, ajudaria a narrativa. A decisão criativa, assim, a gente vê a decisão criativa, mas ao mesmo tempo acho que ele conseguiria atingir essa decisão criativa que ele queria e ao mesmo tempo mostrar esse ponto. Então só para fechar aí essa pauta. Perfeito, concordo. E assim, eu ia fazer um comentário extra sobre o Kay, né? Mas como a nossa próxima pauta é exatamente sobre isso, então acho que eu já vou entrar aqui mesmo. Então, agora eu queria entrar um pouquinho mais a fundo nos nossos personagens, né? Então, acho que nesse filme a gente tem muitos personagens interessantes, principalmente o protagonista, que ele, pra mim, cara, a gente vai entrar nisso agora, mas eu acho que ele tem uma jornada, assim, extremamente interessante que explora temas que vão para além dele e para além da própria inteligência artificial, sabe? Então, a gente não vai conseguir falar sobre todos, né? Porque senão esse podcast vai ficar gigantesco. Mas eu selecionei 3 personagens aqui importantes. Então, começando aqui com o próprio protagonista, né? Cujo nome KD 6-3.7. Vamos chamar ele só por esse nome, o podcast exatamente. Ou também Joe, né? Que a gente não chamou nenhuma vez Joe até agora. Nome merda. Exato. Não merda. Mas eu coloquei para cada um uma perguntinha, mas eu coloquei aqui o quão humano esse personagem é. Então, eu queria que você desse uma exploradinha no que você achou sobre o desenvolvimento dele e como você viu toda essa jornada desse personagem e se ele realmente conseguiu encontrar a humanidade dele no final, ou se no final todos esses replicantes são robôs mesmo e tudo mais. Aí é uma reflexão um pouco mais complexa, sim, mas voltada aqui para esse personagem em específico. Tá, eu acho que a gente vai entrar mais nesse aspecto, sim, do humanoide no geral agora, mas antes de começar, eu acho que é importante a gente deixar claro que a gente pode discutir aqui quanto a gente quiser, a gente nunca vai chegar a um consenso, nunca vai chegar a uma conclusão, e é exatamente esse o intuito do diretor, não tem uma conclusão, porque é algo, assim, tão abstrato, assim, quando você pensa, são coisas que não tem como, não são lógicas e objetivas, essas coisas que a gente vai debater em relação à alma e humanidade, e é tão, assim, abstrato que o diretor, eu acho que ele manda muito bem o Villeneuve, inclusive eu não sei se ele escreveu o roteiro, eu acredito que sim. Então, também. Caso eu não esteja dando os critérios, os negócios pro roteirista, me desculpe. Descobri. Mas pode falar. Mas em questão de desenvolvimento de personagem e da jornada do Kay, eu acho que assim foi sensacional. Eu acho que ele faz uma jornada assim bem clássica e esse filme, a gente já falou, ele participou ao redor do roteiro, sim. Não sei se foi ele que escreveu, mas tem o nome dele, Michael Green e Hampton Fancher. Você tá ele tá envolvido. Você tá envolvido, eu posso falar ele, mas dos roteiristas no geral aqui, eu acho que eles fizeram um trabalho muito, muito bom assim, com o personagem do Kay. Igual a gente estava falando, esse filme inteiro é focado nessa jornada do Kay, então é natural que se a gente tem tanta foco no personagem que vai ser bom, né? Esse é um negócio, sim, que eu tenho pensado muito, tipo, se você, foca um filme em um personagem, cara, o filme, pelo menos o desenvolvimento do personagem vai ser bom, porque chega um ponto que, tipo,
você tem que entrar a fundo se você tá focando 100% nele. E eu sinto muito Consegue isso nesse prosseguir a filme. história, né? Sim, sim. E além disso, cara, eu acho que realmente a jornada dele de autodescoberta foi muito boa e, tipo, todos os temas giravam ao redor dele e tudo que acontecia no filme em relação às questionamentos filosóficos também giravam ao redor dele. E a jornada é clássica, né? A jornada clássica de autodescoberta, se parar para pensar, Sim. e é o arroz com feijão bem feito. Isso que eu acho, misturado de novo, o que a gente vai entrar mais a fundo nas questões filosóficas, eu acho que é o arroz e feijão bem feito. E agora, com o humano, a pergunta aí que você fez, a gente pode debater aqui, mas eu diria, eu sou mais do lado de, tipo, ele não é nem um pouco humano. Eu sou mais pro lado que o cara não é humano. E, tipo, isso é algo que eu percebi muito pela atuação do Ryan Gosling também, cara. É sensacional a atuação dele e o que eu reparei muito é que ele quase nunca tem expressão facial, cara. Quase nunca. A maioria das vezes ele não tem expressão facial nenhuma. E, tipo, isso talvez seja um motivo pelo qual eu não tenha gostado tanto desse filme, porque a partir do ponto que uma personagem não expressa as expressões faciais, né, a humanidade dele, é muito mais difícil de eu me conectar com o personagem. Então, por mais que eles tenham feito um trabalho muito bom com o personagem, assim, em relação à história dele, para fazer a audiência se importar com ele, eu acho que eles mandaram muito bem em mostrar que, tipo, ele é um robô, tipo, realmente pela atuação, cara, porque se você para pra pensar, cara, esse é um robô, e você realmente olhar, você fala, mano, esse cara realmente, ele não é não é humano, e tem muitas vezes no filme que ele tem umas reações meio exageradas, não sei se você ele é tipo muito 880, ele fica 90% do filme assim, e depois do nada ele solta um God damn it! E, tipo, fica puto, tipo, chora, tipo. Memórias lá, né? Sim, isso eu sinto muito como, tipo, uma programação. Tipo, ele tá na programação dele que é assim que se age quando você está bravo e, tipo, ele deixa extrapolar algo que fica exagerado porque ele não tem essa noção realmente, não tem essa nuance humana de entender as emoções, ele tem uma noção muito abstrata de emoções e acaba que extrapola, né? Então, eu vejo ele sendo nem um pouco humano. Eu acho que, claro que eles tentam jogar coisas na história para trazer uma humanidade para ele, principalmente porque a jornada dele é uma busca pela humanidade, né? Sim, total. Mas eu olhando aqui, se eu tiver que dar minha opinião, de novo, não tem como dizer o certo, porque né, algo que acho que só a inteligência artificial consegue saber mesmo, né, se é ou não. Talvez até nem eles, tá ligado? Porque a gente tem um bagulho mais complexo ainda. Como a gente não sabe que a gente é a inteligência artificial, tá ligado? Talvez a gente é a inteligência artificial e não sabe, sabe? Talvez a gente esteja sendo programado para sentir do jeito que a gente sente. Tá ligado? Dá para ser em muitos passos assim, dá para se extrapolar muito. Mas eu, por essa visão de fora, como um ser humano olhando de fora esse personagem, eu vejo ele como sendo realmente não tendo muita humanidade e realmente está sendo programado, a programação dele dizer que ele, né, que ele tem uma humanidade sócia. Sim. Cara, acho uma perspectiva bem interessante. Eu não esperava que você fosse para esse caminho, porque eu fui pelo caminho meio oposto, sabe? Não vou falar que eu discordo de você também, porque acho que tudo que você falou faz muito sentido. Mas, assim, quando eu comecei a analisar esse personagem, eu fiquei pensando que, cara, tipo, é muito interessante que esses androides, eles foram feitos para serem, tipo, escravos, mas ao mesmo tempo eles foram feitos com sentimentos, sabe? Mesmo que sejam sentimentos superficiais e tudo mais, todos eles foram criados com certos sentimentos de prazer, sabe? Eles conseguem sentir euforia, eles conseguem sentir tristeza e tudo mais. E o que você quer falar? Pode falar. E só uma coisa, você percebe que eu não quero falar os negócios, não, mas só uma coisa que eu acho que uma palavra-chave que é em relação ao que eles sentem também, que eu acho que é muito importante, é ambição, cara. Eu acho que isso nos dois, no Kay e na Love, eu acho que é algo que tem muito neles e que tipo, é algo humano. E você para pensar algo que muitas vezes assim você não percebe muito quando você quer dizer, você quer tipo destrinchar a humanidade, mas você tem muita ambição nos personagens e tipo
Não sei qual foi a intenção de quem programou esses Androids, mas claramente eles têm muita ambição e outra coisa acho que é importante quando a gente está fazendo essa análise dos aspectos de humanidade dos Sim. Androids. Uhum. Pra caralho, velho. A ambição é a palavra-chave nesse caso mesmo. E eu sinto que, assim, na minha perspectiva, isso acontece porque esses androides, né, essas figuras robóticas, inteligência artificial, elas foram criadas para substituir os humanos nos trabalhos, certo? Elas foram feitas para serem escravizadas. Mas eu acho que o grande problema é que os humanos eles são muito eficientes, né? As pessoas trabalhando são extremamente eficientes. Então, tem certas coisas que você consegue criar máquinas aqui para fazerem o trabalho, mas tem certas coisas que você precisa de pessoas pensando, sabe? Então, principalmente o caso do Kay, que ele é um detetive, né? Ele precisa pensar, ele precisa ter uma consciência, ele precisa raciocinar, ele precisa ligar eventos. Às vezes ele precisa se colocar no lugar de outras pessoas, ele precisa sentir empatia, né? Que eu não sei exatamente se esse personagem tem, mas na minha opinião... Eu diria que ele não... Eu discordo desse ponto aí, desculpa de interromper, mas não acho que ele precisa sentir empatia, porque ele tem uma função só, a função dele é chegar nos androides antigos e exterminar eles. Então, não diria que faz parte do trabalho dele a empatia. Cara, talvez não empatia, porque não é exatamente se colocar no lugar dos personagens de forma sentimental, mas tentar pensar como eles pensariam, sabe? Porque ele tem essa capacidade. Tipo, entendi. Entendeu? No momento que ele sentou ali no sofazinho do cara que ele tinha matado há um tempinho na casa dele, ele olhou pro piano e eu sinto muito como se fosse isso, sabe? Como se ele tivesse sentado, pensando, olhando as coisas em uma perspectiva diferente para conseguir encontrar alguma pista ali, né? Que depois ele encontra e tudo mais. Uhum. Então, realmente, ele não precisa ter esses sentimentos. Mas, enfim, e eu acho que, assim, com base em tudo isso, ele começou a precisar fazer com que esses robôs tivessem características humanas, sabe? Só que quando você descobre como fazer isso, né, que eu acho que esse é o ponto mais importante que a gente vai discutir depois, se isso é possível ou não, mas nesse caso estamos falando que quando você descobre como dar essas características humanas, você precisa saber como dosar elas também, para que você não crie seres, né? Para você não criar pessoas ali. Porque se você cria pessoas, aí é a mesma coisa que você escravizar um humano, certo? Então você tem que criar um robozinho que ele tem as características humanas, mas só as que ele precisa para fazer o trabalho e para não extrapolar. Então eu acho que esse que é o grande difícil que tipo, dessas empresas de criarem esses robôs, sabe? Eu acho que essa é a maior dificuldade que elas estão enfrentando. E eu acho Sim. que quando a gente vê o Kay, ele é um reflexo direto disso, né? Porque ele tá ali com as emoções dele, ele sente um amor pela Joy, ele gosta ali da personagem e tudo mais. Na minha perspectiva, isso é uma coisa que fica muito visível, assim, mas ao mesmo tempo ele faz o trabalho dele sem questionar, sabe? Ele segue as ordens e tudo mais. Então você vê e você fala, pô, isso é um equilíbrio perfeito. Mas a primeira vez que acontece alguma coisinha, assim, que vai um pouco fora dessa ordem padrão dele, você já vê que o personagem ele começa a se desestabilizar, sabe? Que, para mim, o momento chave disso é quando ele pergunta, né, que ele estava conversando com a comandante dele, e aí ela fala que tinha um bebê que nasceu de um replicante. E ele pergunta, mas ele não teria uma alma? Né, porque ele nasceu. E eu acho que isso foi um ponto muito forte de reflexão para ele, para pensar, cara, eu tô indo atrás de um ser com alma, sabe? Será que eu sou um ser com alma? Tipo, será que eu tenho valor nessa sociedade? E conforme ele vai começando a achar que aquele bebê é ele começa a despertar essas emoções que estão dentro dele, porque ele acha que ele realmente pode sentir tudo aquilo, sabe? Ele acha que os sentimentos dele fazem sentido. Então, de certa forma, talvez os sentimentos tenham feito sentido, sabe? E no final ele descobre que não era ele. Ele não era o bebê que tinha nascido, né, de forma orgânica e tudo mais, mas e se ele nunca tivesse descoberto, sabe? Tipo, até esse ponto, ele tinha
ele tinha achado que ele poderia ser humano. Ele estava conseguindo sentir as coisas, entendeu? Então, eu sinto que esse personagem, ele nunca vai ser uma pessoa, sabe? Ele nunca vai ser exatamente igual ao humano. Talvez ele não sinta empatia, tá? Talvez ele não consiga sentir o que os outros sentem. Mas eu acho que essa questão visual é uma questão muito de estrutura física, sabe? Ele não tem capacidade de expressar emoções como outras pessoas. Mas ele sente, porque a gente vê muito isso no olhar, sabe? Tem horas que ele só não controla, tem hora que ele só tá, tipo, olhando ali pra uma pessoa, pra algum evento e alguma coisa, e ele... E parece que dentro da cabeça dele tem muita coisa acontecendo, mas fora ele só tá contido, porque ele não sabe o que fazer com isso, sabe? Ele não recebeu essa chavinha, entendeu? Então eu sinto que talvez ele seja uma figura meio humanizada, só que incompleta, sabe? Ele tem algumas coisas, mas não tudo. Enfim. Sim, eu acho que em questão de desenvolvimento de personagem, eu acho que realmente foi perfeito, tipo, esse equilíbrio de o que é humano e o que não é, porque você nunca pode dizer o certo, porque eu acho que esse é o principal ponto. A gente não é o Kay, e só o Kay consegue saber o que ele sente. Sim. E se ele... acho que nem ele consegue saber se tipo, ele tem humanidade ou não, saca? Exato. E, igual a gente já falou, nem a gente talvez saiba, tipo, o que é ter humanidade, o que é ter uma alma. Como a gente pode ter certeza que a gente não é programado, tá ligado? A gente não pode ter certeza. Inclusive, é muito mais provável a gente ser programado de um jeito diferente, que tem emoções serem programadas, porque a gente tem esse conceito tão pré-estabelecido que emoções são coisas naturais que não são, né? Que não são já programadas. Pré-estabelecidas, né? Sim. Então, eu acho que esse filme ele traz debates filosóficos muito legais, porque esse filme tem um debate filosófico, né, do que é ser humano e o que é ter alma, e, de novo, tudo gira ao entorno do Kay, todo esse debate gira em torno do Kay, e claro que tem as coisas por fora da filha e tudo mais, mas no final é tudo em relação a ele, e eu acho que esse é um dos principais pontos, e por mais que eu não consiga me conectar com o personagem, eu consigo... É impressionante porque mesmo ele sendo um androide, a gente consegue, a um certo ponto, se conectar com ele. Sim. Então, para mim, agora, tipo, pensando, acho que esse desenvolvimento de personagem foi, tipo, genial. Acho que foi genial. Eu achei que foi a melhor parte do filme, assim, tipo, na minha opinião, sabe? Isso eu acho que é. E ainda bem, né? Porque é a principal parte do filme, né? É o foco. Todos giram em redor disso, E, cara, um negócio só que eu pensei enquanto você tá falando aí, no filme a gente vê o Kay tendo realmente esses baseline tests, que eles chamam, né? Que eles chamam do cells interlinked, que, tipo, eles basicamente veem, tipo, o estado cerebral do Kay e a capacidade dele de responder a ordens, né? De ser realmente um robô que só responde a ordens e não ter vontade própria. E um negócio que eu queria ver, cara, é como que são os androides dos outros androides, porque eu imagino que isso só seja com androides policiais, certo? Sim. Que tem outros tipos de androide. E, tipo, como que funciona isso daí, tá ligado? Como se impede os androides normais de ter realmente uma rebelião que nem os antigos? Tipo, meio estranho, né? Tipo, até porque a gente vê, cara, a gente vê a rebelião lá e você vê que, tipo, Android antigo, Android novo, continua sendo a mesma coisa. Porque eles criam de um jeito que você dá, eles programam de um jeito que é tão parecido com os seres humanos, os androides, que eles vão se tornando seres humanos. Então esse é um perigo muito grande. Eu acho que, tipo, cara, se a gente for fazer inteligência artificial, a gente já está fazendo, e é algo que está crescendo muito. Esse ano, principalmente, teve um boom gigantesco. Mas se a gente for criar inteligência artificial, eu acho muito importante a gente não fazer humanoides. A gente, fugir de humanoides. Porque a gente abre espaço para isso acontecer, tá ligado? A partir do ponto que a gente aproxima os androides de humanos, cara, você abre espaço para esse tipo de coisa acontecer. Eu acho que realmente é uma reflexão muito, muito, muito importante que eles fizeram. E acho que foi muito bem feita também, de como essa linha é muito tênue, né? Quando você tem humanoides. E, cara, eu acho que é inevitável. A gente já tem e vai continuar a evoluir
Mas, mano, continua sendo robô, bota cara de robô, tá ligado? A porra Exato. de um robô. E, tipo, cara, se o cara tá fazendo. Se ele tá fazendo um trabalho escravo, por que, mano, você vai botar ele ter uma cara de humano, tá ligado? Sim, Mano, exato. você olha o cara, é exatamente humano, tá ligado? Exatamente humano. Não vai me dizer que você não vai sentir mal, mano. É tipo, é humano, é humano. Você pode, tipo, não ser humano, mas você olha ele, mano. É humano. Se não te falar que é um humano, você não vai saber, tá ligado? Sim. Não, total, cara. Isso é uma coisa que eu fiquei tentando achar uma resposta e, tipo, o filme obviamente não ia responder isso, mas, tipo, cara, por que caralhos ele faria isso, sabe? Por que ele faria humanos? Tipo, eu acho que faz sentido, às vezes, ter características humanoides, mas, assim, não precisa ser tudo assim, sabe? Você não precisa ser exatamente humano. Se você for ver, o cara, ele é um robô feito para exterminar outros robôs replicantes, certo? Só que ele sangra, ele é, tipo, muito frágil. Ou seja, ele não é muito eficiente no trabalho dele, sabe? Ele não consegue, tipo, derrotar qualquer um. Tipo, ele é muito bom, ele luta muito bem, ele tem um combate muito bom, mas ele ainda é meio que uma pessoa meio bufada, sabe? Então, Sim. tipo, eu não sei se eu vejo Eu, isso como um ponto negativo, mas Não, eu não acho que é acho um que ponto não. negativo. Eu acho que realmente só esse mundo, não acho que a gente. Talvez a gente tenha resposta aí na série, mas, tipo, eu também, pra mim, não faz sentido porque você iria querer aproximar de um humano, sendo Sim, que, tipo, quando você. Eu acho que eles focam muito mais em se aproximar do humano do que necessariamente, tipo, você fazer ele ser mais eficiente e ser mais, tipo, uma máquina que resolva os eu acho que problemas de uma forma melhor, eu acho que eu consigo que pensar no trabalhe motivo melhor. agora. Eu acho que Nada. talvez faça sentido porque esses robôs, eles vão viver no meio de outros humanos, sabe? Tipo, essas empresas, elas precisam vender um produto, sabe? É meio que Sim. essa é a brisa. Então, assim, você quer ficar vivendo do lado de um cara que, tipo, pô, parece com você, que você consegue trocar ideia e tudo mais, que ele sente coisas, ou do lado de uma máquina que, tipo, você sabe que você pensa, tipo, o, o problema que pode acontecer é o mesmo, sabe? Mas quando você vê uma máquina zona, você não vai humanizar essa máquina e, tipo, as pessoas acho que teriam medo disso, sabe? Enfim, eu não sei. Eu acho que talvez isso seja muito mais pelo convívio dessas criaturas com a sociedade em si, sabe? Tipo, Eu acho que faz sentido, mas, de novo, acho que a questão da escravidão que dá uma pegada, tá ligado? É sim, tipo, concordo. Não você acho que é quer, uma você boa quer, escolha. você quer fazer, você quer fazer máquinas que sejam integradas à sociedade, ou você quer fazer máquinas que trabalhem, né? Acho que esse é o principal ponto. Você quer fazer os dois, talvez seja por isso. Se não fazer os dois, e as máquinas têm podem ter outras funções sem ser no Sim. trabalho, e eu acho que algo que vai acontecer e tem também muito prostituição, em questão Uhum. das máquinas. E realmente, para a questão da prostituição, tem que ser uma. Sei lá, no Não tem futuro você como. vai ter com Noia, com Tara em robô, mas você tem que Não ser tem tem que ser condições, né, um mano? humanoide. Sim. Pô, mano, os caras que brisar em um bagulho de metal Sim. quadrado, tá ligado? Mas você para pra pensar, Complicado. cara, a partir do ponto sem séries de sociedade, no começo vai ser estranho, mas tudo questão de costume só. Tudo É questão de costume. adaptável. É adaptação, exato, mano. Tudo é questão de costume e adaptação. Então, você insere esse negócio na sociedade, daqui a, mano, uns anos, tipo, pode ser muitos anos, já vai ser normal, tá ligado? Sim, Então, eu concordo. acho que esse é algo que, não sei se eles não pensaram, eu acho que só, talvez eles tenham feito isso no filme original por falta de, não falta de recursos, mas realmente para, talvez fosse para ser tosco, tá ligado? Os negócios queriam trazer algo mais perto da realidade e talvez não tenha realmente uma resposta lógica, Sim, mas exato. vale a reflexão. Vale a reflexão. Uhum. No final desse filme inteiro é isso, né? Vale a reflexão, tá ligado? Blade Runner, tipo, Blade Runner, vale a reflexão. Sim. Então, ok. Eu queria falar um pouquinho sobre a personagem da Joy, mas assim, eu acho que isso aqui nem é muito complexo, a gente nem precisa entrar tão a fundo, porque nem Sim. tem tanto o que falar, né? Mas a perguntinha que eu coloquei aqui é o quão superficial é uma relação com ela. Porque eu acho interessante o fato de ela ser, tipo, um produto que com certeza muitos replicantes fazem uso, né, dessa personagem, mas ele é meio que feito para se adaptar a você, sabe? Então, tipo, Sim. cada experiência que uma pessoa tem com ela é muito única, sabe? Então, enfim, jogo essa bomba para você aí.
Cara, sobre ela, sobre a Joy, né? Joy, não me engano. Você falou um negócio antes de que você sentia que o Kay realmente amava ela, e esse é um negócio que eu queria já começar discutindo. E, tipo, quando eu vi o primeiro filme, quando eu vi o filme pela primeira vez, eu tive essa mesma sensação que você. Mas eu acho que revendo ele, cara, eu não vejo amor lá, tá ligado? Não vejo amor. Eu vejo, tipo, eu acho que o principal ponto é, tipo, quando ela morre, tá ligado? A expressão dele, tipo, tá ligado? Você não vê tristeza no cara e, tipo, sei lá, talvez seja porque ele realmente não tem indefeso, não sei, mas eu acho que em relação a esse relacionamento dele com a Joy, eu não vejo como se fosse um amor, eu acho que da parte da Joy, claramente é uma máquina fazendo o que ela foi programada a fazer, né, de realmente amar a pessoa, e ela foi programada para fazer isso, e eu acho que é muito mais fácil de se perceber que a Joy é uma máquina do que o Kay, infinitamente mais fácil, porque ela realmente faz o que ela tipo, é um negócio muito clichê, e ela foi programada desse jeito clichê, porque ela não sabe o que é amor, ela só fala que ama, não demonstra que ama, e blá, blá, blá. Enfim, você consegue ver que é uma máquina, e você consegue ver que realmente ela não ama, porque não tem sentimentos. Mas a parte do Kay, cara, eu que é o mais, que tipo, é o cara que é mais próximo do humano, eu não vejo, eu não vejo ele amando ela, tá ligado? Sei lá, eu acho que isso é algo que você pode dar um contra-argumento aí, mas enquanto eu vi o filme, eu fui pensando, cara, eu não acho que ele ama, tá ligado? Tipo, nunca vi ele dando realmente mostrando que ele ama ela, tá ligado? Tipo, ele falou, tipo, eu não quero, tipo, ter relação com outra mulher, tá ligado? Eu quero você, mas, tipo, eu não senti. Eu acho que o principal foi o sentimento. Eu acho que isso daí não tem muito como se ver em aspectos racionais. Meu sentimento foi que eu não consegui sentir essa relação que ele ama ela. E talvez foi exatamente isso que eles queriam, porque ele é um robô e, na verdade, ele não consegue sentir a emoção do amor, tá ligado? Sim. Então, eu não sei, só queria começar com isso, que eu não sei se eu concordo com isso. Você falou que é muito claro que ele ama ela, porque eu, por exemplo, não consegui ver. Cara, eu evoluí um pouquinho a perspectiva, então. Eu não sei se ele ama ela. Eu acho que talvez não. Mas eu acho que talvez esse não seja o ponto. Porque eu acho que a relação que o Kay tem com ela é muito mais sobre... Essa pelo menos no começo do filme, né? Depois eu acho que isso muda, eu vou voltar nisso. Mas essa é a humanidade dele, sabe? Quando ele chega em casa, quando ele conversa com essa personagem, quando ele tem uma troca ali com alguém que tem uma relação afetiva com ele, né? Que se mostra se importar com ele, né? E tudo mais. Isso é um momento em que ele consegue descarregar as emoções humanas dele com algum outro ser, sabe? Então, tipo, eu acho que talvez mesmo que ele não ame essa personagem, ela tem um papel muito importante na vida dele, porque ela representa toda a humanidade que ele tem e que ele consegue expressar, sabe? Então, quando ele consegue levar ela naquela nave e tudo mais, eu pelo menos senti que ele ficou um pouquinho animado, sabe? Porque ele não estava ali como só um replicante, né? Ele estava ali como uma pessoa que, mesmo que não seja uma pessoa, ele poderia estar, sei lá, numa viagenzinha de avião, trocando ideia com o brother dele e tudo mais, e, tipo, ali conversando de boa, entendeu? E o grande problema é que, assim, ele não tem muito controle dessas emoções, né? E eu acho que talvez as emoções dele não sejam complexas o suficiente para ele conseguir se importar da forma como ele deveria para Joy, sabe? Então, por exemplo, quando você vê que ele cai do avião e tudo mais, né? Do avião não, do carro dele, e a Joy dá uma pifada assim, ele fica meio foda-se, sabe? Não é como se ele ficasse desesperado, sim, tipo, puta, será que ela tá bem e tudo mais? Tipo, porque... Sim, mano. Isso é outro negócio que eu reparei, tipo, quando acontece todo aquele bagulho do carro, tipo, de explodir e tal, os caras atacar, hora nenhuma ele checa a Joy, hora nenhuma. Tanto que todo mundo morreu, ele entra no carro, ele sai andando e, tipo, não vê ela, tá ligado? Então, tipo, você percebe que, tipo, eu acho que eu concordo, isso é algo que eu, logo depois que eu acabei de falar, eu pensei, eu concordo muito com esse negócio, tipo, ele
a relação dele com a Joy, a chance dele demonstrar a humanidade é o mais próximo que ele tem de sentir e se expressar um humano. Exato. E eu acho que isso é muito claramente pelo fato de, tipo, quando você, mano, pensa em o que é ser humano, tipo, em questão de emoções. Aí, claro, a gente fala, o que é ser humano? Sentir emoções. Em quais emoções? Saca? Eu acho que a mais forte, a primeira que vem na cabeça é amor, tá ligado? Sim. Mano, se você ama, você é humano, tá ligado? Uhum. Exatamente. Então, eu acho que é por isso, tá ligado? Você pode, tipo, fingir tristeza, tá ligado? Você pode fingir felicidade, mas amor é um sentimento tão único, inexplicável e tão, né, humano, sabe? Que eu concordo que esse é o lugar que ele tem para expressar a humanidade dele. E, tipo, Sim. isso que faz, eu acho, a relação dele interessante. Agora, isso significa que ele ama ela? Aí eu acho que a gente entra de novo na discussão, tipo, tá, mas ele é humano, tá ligado? Sim. Eu tenho mais coisa para acrescentar ainda, mas pode falar. Sim. Não, sim. E eu só acho que, tipo, essa é outra coisa que acrescenta no panorama geral da discussão do filme. Eu acho que realmente eles mandaram muito bem em relação a isso. Eles conseguiram mandar muito bem como eles desenvolveram esse tema, a ponto que, tipo, a gente muda de pauta e volta para isso, tá ligado? Volta para isso. E, tipo, não tem como escapar. Sim. E, mandei. Não, e eu só queria finalizar falando aqui que eu sinto que, tipo, no momento que o Kay, ele troca uma ideia com as revolucionárias lá, né, que chamam ele e pedem ajuda dele, tem uma frase que eu esqueci exatamente como é, mas ela tinha falado que, tipo, eu acho que ajudar eles era a coisa mais humana que ele podia fazer. Sim. Sabe? Alguma coisa assim. Lutar por uma causa é a coisa mais humana que você pode fazer, acho. Exato, exatamente. E logo depois, eu acho que é logo depois, tipo, não é exatamente em seguida, mas eu acho que o próximo caminho dele é aquela ceninha que ele encontra a Joy gigantesca, sabe? Então, eu acho que essas duas cenas são muito interessantes, porque quando ele olha pra Joy de novo, é meio que o confrontamento dele com aquela situação para, tipo, mostrar que, assim, tudo que ele estava vivendo, tudo que ele estava tentando acreditar como sendo humanidade, era superficial, sabe? Ele acreditava muito naquela situação e tudo mais, mas era uma situação programada, né? E ele olha para aquilo e ele tá se confrontando com aquilo. Aquilo tá sendo estampado na cara dele. Só que agora, só que isso sempre deveria estar na cara dele, né? Só que agora ele tem outra coisa na bagagem dele, que é o que aquela mulher falou, né? É um novo objetivo para ele. Só que dessa vez é um objetivo mais real, um objetivo humano, um objetivo que ele tá fazendo isso para salvar alguém, né? Então eu sinto muito que nesse momento ele deve estar meio puto, porque assim, ele tá o filme inteiro tentando sentir, sabe? E tipo, esse negócio que ele tinha sentido agora era um negócio superficial, sabe? E agora ele tá indo atrás de outra coisa, mas talvez ele também não consiga sentir depois de ir atrás dessa coisa, sabe? Talvez ele não consiga ser um humano. Não vai conseguir, né? Porque morreu. Exato. Sim, exato. Mas assim, nessa hora da história, que aí ele ainda não morreu. Sim. Mas, tipo, talvez ele ainda não consiga. E, tipo... Mas isso, agora, desculpa te interromper, mas agora para pensar, talvez ele tenha cumprido o papel dele. A partir do ponto que ele morreu, e é muito claro que ele morreu em paz, a partir do ponto que ele foi falar para ele que, mano, lutar por uma causa, você vira humano, tá ligado? Isso é uma coisa mais humana que existe. E ele luta pela causa e, tipo, ele atinge o objetivo dele. Eu acho que ele é uma morte, tipo, tá, eu consegui atingir essa humanidade que eu sempre busquei. Porque se você para pensar desde o começo, ele tá buscando para essa humanidade, seja no negócio com a Joy e tudo mais, ou na própria busca pelas respostas dele. Ele sempre está buscando para essa humanidade, e aí, de novo, igual você falou, volta esse negócio quando ele encontra com os revolucionários, e no final, eu sinto que é um fechamento de ciclo, tipo, tá, eu consegui cumprir meu papel como um humano, entre aspas, porque eu achei minha humanidade, eu acho que é o principal, agora eu achei minha humanidade. Então, e eu acho que, mano, só finalizando esse ponto, eu acho que, cara, no final, não importa se ele é realmente humano, porque o realmente é humano é a nossa perspectiva, sabe? A nossa ideia de humanidade.
Eu acho que isso que você falou é muito interessante, porque no final das contas ele achou a humanidade dele, né? O que faz sentido para ele, com todas as capacidades de quem ele é como replicante, ele conseguiu ali se sentir como um ser, sabe? Sim. Então, tipo, eu acho que talvez isso que seja o importante pro personagem, é aí que ele precisava chegar, né? E outra, aí de novo, a gente pode entrar mais a fundo ainda nisso. Tipo, essa humanidade é algo que é dele, ou que desde o começo ele está buscando humanidade sobre a ótica humana, do que a humanidade pela ótica do humano. Então, Sim. toda a questão do amor com a Joy e tudo mais, ele sempre está buscando humanidade pela perspectiva humana. E chega no final, cara, ele pode até não estar sendo por uma perspectiva humana, pode estar sendo pela perspectiva da outra inteligência artificial, mas uma perspectiva de outra pessoa ainda, tá ligado? Não uma perspectiva dele. Sim. E essa perspectiva dessa outra pessoa, será que também não é baseada na perspectiva dos humanos, saca? Então, eu acho que só mais uma... Vou jogando pro ar ali, mais uma reflexão, tipo, essa humanidade que ele achou, no final, eu acho que é dele ainda, não é dele ainda. Eu acho que no final ainda é a humanidade dos humanos e ele, desde o começo, tá olhando para a humanidade sob uma perspectiva humana. Então, acho que isso é interessante perceber, tipo, como, por mais que são inteligências que pensam por si só, eles continuam seguindo a lógica humana. E Sim. Isso é com certeza programação deles, mas eu acho interessante que eles querem, que ele, por um lado, ele quer achar a humanidade do jeito dele, no final, mas continua não sendo dele. Foda demais. Pô, agora você usou todos os seus neurônios, velho. Mas então, o último personagem aqui. Esse aqui, a pergunta pra mim é só o que eu quero fazer, porque acho que foda-se o desenvolvimento dele pra reflexão no geral, mas que é a personagem da Luv, né? Que ela junto com o Wallace, eles são os seus vilões ali, ela principalmente acho que é a mais próxima de um antagonista do filme, assim. E eu queria saber o que você acha que motiva essa personagem, né? Porque Sim. a gente vê que a ambição do nosso protagonista é se tornar um humano, certo? Mas por que ela faz tudo isso? Sim, eu acho que agora isso volta pro negócio da ambição que a gente falou, né? Deles terem ambição e isso é algo que fica muito aparente. É aparente no que obviamente, a ambição dele de achar respostas, mas eu acho que é muito mais aparente nela, né? Porque ela tem essa ambição e ela tá realmente se deixando ser muito sugada por essa missão e, tipo, ela falou, né, que ela quer ser a melhor, tá ligado? Ela quer ser a melhor e ela quer provar que ela é a Android mais foda e que ela é superior a todos os outros Androids. Porém, eu acho que isso vai além, tá ligado? Você para pra pensar, eu acho que essa ambição dela, eu sinto que, tipo, talvez seja 100% do criação do Wallace mesmo, de, tipo, fazer... Ele criou ela para ser a melhor, tipo, a melhor obediente, né? A melhor máquina que consegue obedecer melhor o Wallace. Então, a partir do ponto que você quer ser a melhor máquina, o que significa ser a melhor máquina? Qual é o intuito das máquinas? O intuito das máquinas, nesse filme, pelo menos, são obedecer. Então, se você é a melhor máquina, você é a máquina mais obediente. Então, eu sinto que essa ambição dela para se provar como a melhor máquina entra no final com esse negócio de ela ser a máquina mais obediente. Então, se ela é melhor, ela que obedece melhor. Mas, porque pode ter certeza que, tipo, ela não tá fazendo nada por conta própria, se parar pra pensar, Sim, né? nada. Nada. Ela é, tipo, uma das replicantes ali menos humanas, assim, né? Ela parece que é totalmente fruto de uma programação e não foge muito disso, sabe? Sim, você até vê, tipo, desejos dela, tipo, em relação ao Kay, né, que ela dá em cima do Kay depois daquele beijo dele no final. Sim. Mas, tipo, mesmo assim, cara, você não vê a humanidade dela, né? Você realmente vê uma máquina com um objetivo e muito determinada a atingir esse objetivo. Total, não, concordo. É legal que, tipo, eu acho que ela tem muito de um ideal de perfeição, sabe? Então, tipo assim, quando ela vê que ela não está correspondendo a 100% das expectativas do Wallace, que em, obviamente, maioria dos momentos, porque ele é um cuzão e, tipo, pra ele nada tá perfeito, assim, ela se sente muito mal, sabe? E não é porque, tipo, eu não sinto que isso é um negócio complexo de, tipo, ela quer a aprovação dele, sabe? Mas eu acho que é um negócio que você falou. Ela foi programada para ser
obediente, e eu iria além. Eu acho que ela foi programada para conseguir cumprir tudo o que ele quer, sabe? Para deixar esse cara satisfeito, para ser a máquina que esse brother olha e fala, mano, você fez seu trampo, muito obrigado, sabe? Sim. E, tipo, ela quer muito isso, só que ela nunca consegue, sabe? Então, eu acho que é por isso que em muitos momentos, quando ela tá na mesma sala que ele, ela fica meio, tipo, bad vibes, assim, sabe? Meio tristinha e tudo mais. Porque ela só não tanca, não consegue fazer isso. Eu acho que isso é algo que foi muito dela mesmo, tá ligado? De como o Wallace programa. Você vê nas outras máquinas, elas não são desse nível, né? Sim. A questão de ambição e obsessão. Obsessão é uma palavra boa. Não são desse nível dela, mas realmente eu acho que é como o Wallace programa ela. Isso é algo que até se para pra pensar. Tem algumas falas que você pega um pouco disso, tipo, o Wallace falando ser, tipo, the perfect angel, né? Então, tipo, the perfect angel, os angels deles, os anjos deles são os replicantes. E se ela é a replicante perfeita, ela é a replicante que obedece demais. Então, isso eu acho que é muito como o Wallace programou ela. E ela, de novo, eu só diria que não diria que ela é menos. Só diria que é mais humana que a Joy. Também mas acho, tirando concordo. a Joy, que a Joy nem. Não, é que eu falei que é uma das replicantes menos humanas, sabe? Sim, mas não, com certeza é uma replicante. das. Eu diria que é a segunda menos humana das que a gente viu. Mas eu nem sei se é bom. Ela não, tipo, mano, você para pra pensar, a Joy não é uma replicante, né? A Joy é isso que eu ia falar. Então, a Joy não é replicante. Em questão de replicante, ela com certeza é a que se aproxima mais de uma máquina do que de um humano. Sim, total. Então, ok. Perfeito. Espera, antes da gente. Só um negócio que. Desculpa, antes, né, eu pensei aqui, e, tipo, a gente tava falando, tipo, porra, por que eles querem trazer mais pro lado de humano, né? E não de uma máquina? Isso para pensar, a pessoa menos humana, a replicante menos humana é mais psicopata, é mais perigosa, tá ligado? Então, tem esses dois lados da balança. Tipo, cara, se você bota os humanos para os replicantes pro lado dos humanos, eles têm esse senso de rebeldia, né? Mas você bota os replicantes desse lado mais máquina, você dá liberdade deles ficarem mais, né? Porque eles mais não têm maluquinhos, né? Sim, não tem. Quando é o clássico, os fins justificam os meios, né? Quando a programação deles é perfeita, não importam os meios, não importa como eles atingem o objetivo. É só isso. E se você aproxima mais do lado dos humanos, por mais que tenha esse senso de rebelião, você tem esse senso tipo, de o que é certo e o que é errado, né? Que eles buscam, certo freio nas ações deles, né? Sim. Então, outra pergunta aí para os desenvolvedores de inteligência artificial, não tem resposta certa, né? Sim. Não tem. Eu acho que, mano, eu acho que se for para desenvolver, tipo, esses humanoides, cara, eu acho que, tipo, deixa as máquinas mesmo só para fazer o trabalho braçal e os humanoides, mano, não explora, tá ligado? Se for criar esses bagulhos, tipo, tá ligado? Se for escravizar, vai dar merda, tá ligado? Tipo, pode criar os humanoides, mas, mano, não escraviza, tá ligado? Deixa isso daí só para os ChatGPT da vida, tá ligado? Então, os bichos que, tipo, nem tem consciência, tá ligado? Mas, enfim, aqui eu coloquei um tópico de pontos negativos, tá? Sim. Porque eu não sei se você já falou sobre tudo que você não curtiu sobre esse filme e tudo mais, mas eu achei legal deixar um espaçozinho para caso você queira acrescentar mais alguma coisa, porque no final das contas, Mulholland Drive, né, o primeiro episódio que a gente fez, a gente pagou um pau absurdo para esse filme, e sinceramente na hora eu não sei se eu conseguiria apontar alguma coisa muito específica que eu não gostei, né? Mas eu acho que sempre que a gente puder, seria bom tentar trazer alguma coisa que a gente não gostou, que nesse filme a gente falou bastante disso, mas até porque, assim, o filme não é perfeito, né? E nenhum filme é perfeito e tal, e é bom a gente tentar olhar com um olhar um pouco mais crítico. Então, enfim, Sim. passo aí para você. Eu vou engatar, então, já com meus
com meu veredito. Perfeito. Vou começar falando dos pontos negativos e já vou engatar com o meu veredito. Tá bom. Eu acho que a gente já tocou em uns pontos negativos aqui. Eu acho que, tipo, engraçado, quando eu ia começar esse episódio, eu pensava como a criação de mundo como um ponto muito positivo, mas eu acho que entra um pouco no negativo pela falta desse mundo, né, de a gente não ver tanto esse mundo, e ser muito mais na base do falar do que realmente mostrar. Eu acho que a gente precisava ver mais esse mundo. Eu acho que entra um ponto negativo, como foi construído esse mundo. Eu acho que, tipo, de novo, ele pega já uma base do filme, tipo, essa base é muito boa, eu acho que por isso que talvez eu tivesse essa noção, essa ideia que, tipo, o desenvolvimento de mundo é muito bom, mas a verdade é que o mundo é muito bom, mas o desenho de movimento não. Então, Exato. Esse seria um dos meus principais pontos negativos, e, tipo, no geral, eu acho que entra mais no meu estilo de filme, tipo, se você gosta muito de ficção científica, você vai amar esse filme. E, tipo, pelo fato de você estar acompanhando um robô, você não consegue, tipo, enfatizar 100% com ele, tá ligado? Eu acho que isso é muito importante, principalmente quando você tem, tipo, um filme que é focado no personagem e na jornada do personagem. Então, eu acho que esse seria outro ponto negativo. Claro que, tipo, ele foi muito bem desenvolvido, mas eu não consegui me conectar com ele. E talvez esse fosse o intuito, tá ligado? Talvez sempre foi a intenção deles e, tipo, talvez não seja um ponto negativo, mas, de novo, esses são, pra mim, o que me fez eu gostar tanto desse filme. Esse é outra coisa que eu não fiz gostar tanto, e, tipo, no geral, tipo, tipo, eu sinto que esse filme também é muito legal de se conversar sobre, a gente acabou de perceber isso, é muito legal as perguntas filosóficas que ele traz, mas diferente do Mulholland Drive, porque o Mulholland Drive também é um filme muito legal de se discutir, eu acho diferente do Mulholland Drive, tipo, a experiência do Mulholland Drive foi melhor em questão dessa discussão, tipo, o Mulholland Drive tragava mais seu tipo, raciocínio enquanto estava vendo o filme, Botafé. Então, esse filme, tipo, você pode muito facilmente você ver esse filme, acabar e esquecer. E, tipo, isso acontece com, acho que, a maioria das pessoas. Se você não vai conversar com pessoas, você não vai ter, tipo, essa conversa, essa perspectiva que a gente teve agora em relação a tudo que ele quer falar em questão dos temas. Eu acho que isso é diferente do Mulholland Drive, por exemplo, que, tipo, como o filme foi feito pela experiência do filme, você, tipo, é obrigado a pensar nisso. Isso vira um ponto principal, um dos pontos principais para sua experiência desse filme e sua percepção desse filme. Eu sinto que o Blade Runner é diferente de um ponto que, tipo, ele quer indagar essas perguntas, ele quer fazer você ter essa reflexão, mas essa reflexão não é uma parte essencial da experiência, e a maioria das pessoas vai passar, e o que vai ficar com elas é o desenvolvimento de personagens e o desenvolvimento do personagem do Kay e o desenvolvimento da história no geral. Então, esses são mais ou menos meus pontos negativos. E em questão dos pontos positivos, eu acho que é muito do que a gente já falou aí no podcast também. A jornada do Kay é muito boa e o mundo é muito interessante. Tipo, eu acho que a história no geral também é muito bem contada e é até que simples para pensar em questão de estrutura, mas é um simples muito bem feito. E, de novo, todas essas nuances que a gente foi discutindo aqui também foram muito bem feitas, muito complexas e muito no subtexto, muitas coisas que não são jogadas na sua cara, e realmente a gente pensando e analisando o que a gente consegue perceber. E, de novo, nossa, a gente nem fala daqui da fotografia, realmente a fotografia é uma das melhores. Mano, no Roger Deakins, tipo, eu acho que ele é considerado o melhor DP de todos os tempos, talvez, não sei. Pelo menos um dos. Com certeza uns dois, talvez o melhor. E para mim, essa é a melhor cinematografia dele, em questão de como ele mexeu com a iluminação e tudo mais. Então, a gente tem que falar aqui, sensacional. E, tipo, é estranho, inclusive eu queria dar um salve aí para um amigo meu que é DP, o Lucas Duarte, que não gosta do Roger Deakins. Ele não gosta do Roger. Não, mas ele tem um motivo muito específico, que ele não gosta de digital, e o Roger Deakins, ele fez essa mudança para o digital 100%, e ele é muito mais filme, e, tipo, eu sinto que, tipo, ele fala muito que, tipo, o Roger Deakins, ele foca muito mais numa cinematografia muito mais clean, assim, e isso com certeza por causa do digital. Quando você tem uma imagem digital, você perde realmente esse grain da imagem e fica tudo mais clean. Mas nesse filme eu sinto que ele conseguiu, tipo, você consegue sentir muito da sujeira daquele mundo, saca? Então acho que foi algo um pouco mais diferente. Tipo, você para perceber as outras
as outras fotografias do Roger Deakins, tipo, claro que você tem fotografias, tipo, Prisoners, que realmente é algo mais sombrio, assim, dark, tipo, sei lá, todas as outras dele, tipo, você pode enganar, pensar que, tipo, realmente não é totalmente limpo, mas, tipo, é algo mais clean. Nesse filme, eu acho que você consegue sentir a sujeira. E eu acho que, tipo, a cinematografia seria ainda melhor se fosse filme. Porque se o cara conseguiu atingir isso com uma filme, quando eu digo é película, se o cara consegue atingir isso com essa sujeira, com uma ferramenta que foi feita para mostrar tudo clean, imagina que se ele tivesse usado um filme celuloide. Então, mas mesmo assim, fotografia sensacional, não pode deixar, tipo, eu amo a fotografia do Roger Deakins, por mais que eu também prefira filme celuloide de película. E agora, em questão de nota, eu acho que eu já vou dar minha nota aqui, já engatar. Minha nota, eu não vou mudar, porque, tipo, eu já tinha pensado nessa antes, eu não vou mudar, porque, tipo, de novo a gente, tipo, discutiu muito aqui e a gente percebeu que, tipo, esse filme é muito mais complexo e melhorou na nossa perspectiva, mas diferente do Mulholland Drive que eu melhorei, tipo, eu sinto, foi o que eu falei, tipo, todo esse questionamento não é uma parte da experiência e é algo que a gente só tá conseguindo perceber porque realmente a gente tá fazendo isso aqui nesse podcast. Acho que a gente só entendeu melhor o que a gente assistiu ali, né? Sim, que é diferente do Mulholland Drive, que realmente você é algo que essa reflexão é algo que você precisa passar. Então, eu vou manter minha nota é 8,1 de 10, e que é equivalente a 4 estrelas. É uma nota alta, eu gostei bastante desse filme, mas eu acho que realmente esses aspectos negativos que eu falei dão uma puxada um pouco mais para baixo. Inclusive, a primeira vez que eu vi esse filme, eu tinha dado uma nota mais alta, mais para 4 estrelas e meia, mas agora eu vou deixar mais para 4, um 8,1, acho que uma nota justa. Perfeito, bem legal. Ok, então agora partindo para o meu veredito, eu vou começar um pouquinho então com os pontos negativos, que tinha... Lembrei o que eu ia falar, ok, perfeito. Ok, pontos negativos, eu acho que muita coisa do que você falou aqui também eu não curti tanto, né? Principalmente a questão assim do desenvolvimento do mundo. Eu acho que eles podiam ter entrado mais a fundo em alguns pontos, entrado mais a fundo nessa sociedade. Eu acho que seria muito interessante ver como é que essas pessoas se relacionam com os replicantes, né? Tem muitos filmes que eles começam mostrando pessoas completamente figurantes, que não vão aparecer, não são importantes para a história, mas mostram alguma historinha, alguma coisa, sei lá, alguém morrendo no final, só para meio que ambientar a pessoa naquela sociedade, sabe? Então, tipo, esse filme não teve isso, e por mais que talvez tenha sido uma decisão criativa, eu senti um pouco de falta desse tipo de coisa nesse filme, sabe? E também teve um ponto que eu pensei logo depois que terminou o filme, e que eu esqueci, mas eu lembrei, tipo, agora, nessa hora dos pontos negativos, que teve a questão da revolução, né, e que os replicantes queriam se rebelar e tudo mais, mas eu acho que indo além disso, eu sinto que no final desse filme, tipo, durante o filme inteiro, eu não tive a sensação de que muita coisa mudou, sabe? E então, tipo, em questão da sociedade no geral. Então, tipo assim, o Kay, ele conseguiu levar o Harrison Ford, esqueci o nome dele lá, o Decker, isso. Ele conseguiu levar o Decker pro lugar e tudo mais, mas tem muitas coisas que não foram respondidas, né? E que, para mim, prejudicaram um pouquinho, porque eu tive uma sensação de, tipo... muitas vezes você, tipo, quando você pega um filme, você tem a curva dramática, né? Então ela vai subindo e descendo. E eu senti que, tipo, quando terminou o filme, parecia que, tipo, tava tudo no mesmo, sabe? Tipo, durante o filme ela foi subindo, foi descendo, mas parecia que tava tudo no mesmo. Porque a gente não via o desenrolar dessa revolução, sabe? A gente não sabia se as coisas realmente deram certo. Inclusive, eu não gostei dessa última cena deles terminarem com o Decker
com o Harrison Ford entrando ali eu achava que acabava com ele, tipo, morrendo, exato, tá ligado? Quando eu vi exato. pela primeira vez, eu tomei um choque. Sim. Eu não gostei tanto assim. Eu não gostei muito porque eu não achei que agregou pra muita coisa, sabe? Eles não fizeram Não, e tipo, o filme não é sobre nada. ele, né? O filme é 100% sobre quem, né? Exatamente. Então, assim, esse finalzinho me broxou um pouquinho e tudo mais. Eu achei que eles podiam ter não sei nem se, tipo, explorado muito, sabe? Mas eu senti falta um pouco de sentir a mudança nesse mundo, sabe? E se não Sim. houvesse, e se fosse para não haver mudança, eu senti falta de ter uma conclusão de tipo, olha aqui, eles fizeram tudo isso, mas não vai mudar porra nenhuma, sabe? Um final meio merda. Para mim ficou muito vago, tipo, tudo muito vago. Eu só, tipo, desculpa de interromper, mas eu não acho que eles deviam ter incluído toda essa questão da revelação e tudo mais, porque eu acho que ficou muito jogado e eu acho que devia muito do que esse filme, na intenção desse filme. Esse filme, mano, desde o começo podia ser só esse bagulho tipo, essa jornada do que e tudo mais. A partir do ponto que você introduz essa revolução, tipo, você dá uma mudança de caminho muito grande, tipo, e não é algo que é desenvolvido também. Então, acho que foi muito mais só a questão narrativa para tipo, falar, você não é filho, tá ligado? Mas eu acho que eles podiam ter achado outros meios para mostrar isso. Eu acho que é algo que eles podiam ter deixado de fora. Eu acho que deixaria o filme, tipo, mais coeso. Sim, eu acho que botar, tipo, menos ou mais, sabe? Eu acho que menos talvez ficaria melhor, não sei. Mas, enfim, foi uma coisinha que me incomodou. Mas, assim, no geral, eu fui muito, muito fã desse filme. Eu acho que, assim, por mais que essas coisinhas tenham me incomodado e tudo mais, eu vejo tudo isso muito mais como decisão criativa do diretor. E elas não me incomodaram tanto assim na experiência de ver o filme, sabe? E, pra mim, tipo... esse é um filme muito contemplativo, né? Então a parte estética dele, para mim, é muito incrível e tipo, ela faz muita parte da própria narrativa do filme, sabe? Então a gente pega ali cenas tipo aquela cena que o Kay ele tá naquele lugar todo amarelado, sabe? E tipo, cara, as cenas elas são mais longas só para mostrar ali o ambiente, só para mostrar ele interagindo com as coisas e tudo mais. E eu acho que essas coisas, tipo, me pegaram muito positivamente, sabe? Tipo, fizeram sentir, tipo, caralho, mano, eu tô vendo um negócio muito foda, sabe? Tô vendo um negócio muito lindo aqui. E eu julgo esse filme muito mais pela experiência que ele me proporcionou. Então eu não boto um peso tão grande em todas essas questões que poderiam talvez ter sido melhores se ele fizesse diferente. Que é como deve ser feito. Que é como Sim. deve ser feito, você tá 100% certo. Exato. Então, por isso que pra mim esse é um filme que eu amo muito, muito mesmo. Sempre gostei. Agora, vendo ele pela segunda vez, com um olhar um pouco mais maduro, depois da nossa discussão e tudo mais, eu não tô mais tão eufórico nesse filme. Então, tipo, da primeira vez que eu vi ele, eu tinha dado 5 estrelas no Letterboxd. Mas dessa vez, vou dar uma nota um pouquinho mais baixa, mas ainda assim mais alta que a sua, que será 9,1. Caralho, mano, eu jurava que você ia deixar 5 estrelas, mano. Você é louco. Tipo, eu achava que seria tipo, seu filme favorito de todos os tempos, tá ligado? Então eu achava que você fala, eu entendo as pontos negativas, mas eu ainda amo, então. Sim. 10. Mas, mano. É porque eu acho que, assim, a nota desceu bastante, não porque eu acho que foi mais porque, assim, principalmente depois que eu vi Her, que eu percebi que esse filme, o fato dele não ser sobre pessoas, ele me pega muito, sabe? Não que isso seja uma coisa ruim, mas assim, eu não consigo mais me aproximar tanto dele, sabe? Tipo, da primeira vez que eu vi foi um choque, porque eu acho que pela experiência, sabe? Por toda a atenção que eles conseguiram criar, por todo essa história diferente, sabe? Esse mundo complexo que eles mostraram. Mas como eu já vi isso, eu já tive essa experiência eufórica, para mim esse filme ele fecha um pouco mais embaixo, sabe? E, enfim, acaba ficando no 9,1 aí. E, bom, eu acho que foram notas muito boas, né? Notas bem altas. Foram menores do que o Mulholland Drive, porque o Mulholland Drive foi um bagulho absurdo. Exato, foi uma... Eu fico até feliz, porque eu achei que, mano, ia ser bem maior.
Eu já fiz a conta aqui, então se você quiser, eu já solto aqui, fiz. Então, beleza. agora fazendo a média dos dois, 8,1 e 9,1, dá uma média de 8,6, então tá lá bem na borda para um 4,5. Então, a gente deu a nota oficial do Tofari Cinecast para o Blade Runner 2049, 4,5 de 5 estrelas. 4 estrelas e meia. Ficou no 4,5 mesmo, então. No final deu o que eu achava que ia dar. Eu achava que ia dar 4,5. No final foi um 4,5 mais baixo do que um 4,5 mais alto, mas continua sendo 4,5. Sim, um 4,5. Eu acho que é uma nota. Não é uma nota injusta, acho que é uma nota justa. Por tudo que esse filme é. Talvez seja até uma nota melhor que a minha, talvez seja uma nota certa, não sei. Sim. 8,6. E aí, será que você vai considerar mudar isso ainda? Não irei. Agora, a nota do Cinecast está certa, é o que importa. É o que importa, mano. A nossa média é o equilíbrio perfeito do universo. É a voz do povo. Exato. Então, se vocês quiserem a nota fechadinha aí, mais aberta, 8,6, mas nota em estrelas, 4,5. Que é a nota oficial do Tofares Cinecast, 4,5. 4,5. E eu acho que é isso, né? Eu coloquei alguma coisa aqui a mais? Não? Perfeito. Então, pessoal, terminamos aqui mais um podcast, né? Esse aqui, eu não tenho noção do quão longo esse aqui ficou, mas eu acho que a gente tá conversando por quase umas 2 horas, eu acho. Quase umas 2 horas. Caramba, mano. Meu Deus do céu. Mano, assim, se teve conteúdo é bom, né? Eu acho que a gente deu uma repetida, mas, mano, eu acho que foi um papo bem da hora aqui, que a gente teve de novo. E eu dei uma roubada aí na sua função de host, mas... Relaxa. Mas só não se esqueçam aí de se inscrever aí no Tofari Cinecast, se você está vendo pelo YouTube. Também estamos disponíveis em plataformas de streaming de música, então Spotify, Deezer, Apple Music. Vocês podem ir lá e avaliar a gente também. Então, muito obrigado. Próximo episódio será Whiplash. Não se esqueçam, Whiplash, Damien Chazelle. É um dos melhores filmes de todos os tempos. Vejam e apreciem. Realmente apreciem essa obra-prima que foi criada pelo grande diretor Damien Chazelle. E a gente se vê amanhã. Se inscrevam, dê um like e tenham uma ótima semana. Amanhã não, semana que vem. Pode ser amanhã. Queria que fosse amanhã. Semana que vem. Semana que vem. Muito obrigado por finalizar aí para mim. E comentem embaixo suas opiniões aqui sobre o filme, a nota de vocês, né? Que nota vocês dariam para esse filme e tudo mais. Acho que seria bem legal esse engajamento para a gente saber o que vocês estão achando aqui e tudo mais. Também sobre os filmes também. E os filmes. E os filmes que vocês querem ver. Tem sugestões de filmes que a gente vai ver eles também e vamos fazer aqui futuramente. E acho que é isso mesmo, tá? É isso. Então fechou. Muito obrigado, galera. Até semana que vem, pessoal. Até. Tamo junto. Tchau.